O encontro entre Lula e Trump na ONU marca um movimento diplomático inédito, com acenos de ambos os lados. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Eu tinha acabado meu discurso, eu já estava saindo, sabia pegar minhas papeletas e ir embora quando o Trump veio pro meu lado, com uma cara muito simpática, muito agradável. E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Bom, o presidente Lula fez aí o tradicional primeiro discurso brasileiro na Assembleia Geral da ONU, né? No evento também ele acabou ali se encontrando com o Donald Trump, rolou uma química ali entre os dois, enfim, vamos falar disso mais pra frente. Mas pra gente começar nosso papo aqui, o discurso brasileiro seguiu uma boa linha, né, do que a política externa brasileira tenta passar, né? Falou de meio ambiente, falou de defesa da democracia, instituições. O Lula fez uma frase até forte, né? Ele falou que nós deixamos a extrema-direita crescer, ou coisa nesse sentido, enfim. Foi um discurso, assim, embasado nos valores que o Brasil tenta passar pro exterior, né? E fazendo um comparativo bem contrário, talvez, às pautas levantadas pelo discurso americano. Eu tava assistindo na hora, né, os dois discursos. Quando eu vi o Lula e depois o Trump, eu falei, nossa, o Brasil tá defendendo mais os valores ocidentais do que os Estados Unidos, né, no discurso, assim. O Brasil foi falar de multilateralismo, de pacificação de conflitos, e o Trump ficou dando exemplo de gente que joga bituca de cigarro na praia na Califórnia, mas quer usar energia renovável, sabe? Uma coisa meio... assim, foram discursos muito contrastantes, assim, chefe de Estado versus chefe de governo, quase. Só uma coisa que é uma sacanagem mesmo, jogar bituca de cigarro na praia. Não, de fato, não tô endossando, não jogue. Não, mas é isso, quando eu fui ler a íntegra do discurso, né, eu li essa palavra, me saltou aos olhos, assim, porque primeiro o discurso, né, como discurso de abertura da Assembleia, tem que fazer um discurso de abertura, né, e falar de multilateralismo, fazer críticas ao autoritarismo. Claro que ele mira o Trump aí, mas ele mira o Netanyahu, mas ele deu um tom para a Assembleia Geral da ONU, o discurso. Isso foi se comprovando conforme os discursos futuros, né. Mas, bom, com certeza eu acho que foi a fala mais importante, pelo menos para nós brasileiros. Depois, no discurso americano, quando o Trump virou e falou que se encontrou com o Lula ali na passagem, ali, né, pro palco, e rolou uma química entre eles, enfim, um gostou muito do outro, eles conversaram ali rapidamente, e o Trump intimou o Lula ali, né, mais ou menos, falou, pô, vamos marcar de conversar mais, né. Esse foi um movimento inédito, né, para a diplomacia dos dois governos. Sem dúvida, assim, quando eu vi de novo na hora, fiquei até surpreso pela menção ao Lula no discurso, pareceu muito espontâneo, assim, o Trump até fala, eu ia ler alguma coisa aqui, mas não vou ler, porque eu encontrei o presidente brasileiro e ele faz todos os comentários. Mas aí, ao longo dos dias, foram saindo algumas notícias na Folha e no Estadão de que já existia um movimento de aproximação do governo brasileiro com o governo americano via alguns empresários muito influentes, né? Principalmente os irmãos Batista, lá da JBS, que tem uma representação muito forte nos Estados Unidos por serem grandes exportadores e produtores de carne nos Estados Unidos. Eles, inclusive, fizeram uma doação substancial para a posse do Trump no começo do ano agora. Então, eles têm um canal de diálogo com a Casa Branca muito intensa, e que essa intermediação via empresário já tinha acontecido até antes do início do tarifaço, e obviamente se intensificou. O que me chamou a atenção, e aí é claro, o Estadão vai trazer um pouco mais detalhado as datas das reuniões, os empresários que participaram, a participação do Alckmin, sua contraparte e tal, o diálogo do Mauro Vieira com o Rubio já era conhecido publicamente, exposto pelo próprio Mauro Vieira, foi a data de uma das reuniões, né, de que uma das reuniões ocorreu no dia da condenação do Bolsonaro, no voto que confirma a condenação do Bolsonaro. Há uma reunião onde diversos representantes do setor comercial brasileiro e alguns funcionários de alto escalão do governo americano e brasileiro se encontram. Então é uma tentativa, me parece, muito delicada, por conta de todo o contexto envolvido, de criar um canal de diálogo direto com a Casa Branca, tirar um pouco a representação que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm em relação com o Rubio na Secretaria de Estado. Né? E a gente já tinha comentado, inclusive, em outros programas, como o Trump parecia menos interessado no caso Bolsonaro, né? Exato. E essa busca do governo brasileiro, o governo brasileiro sempre sustentou que, não, o presidente Trump está sendo mal informado, etc. Porque foi vendido na hora como se fosse uma coisa espontânea. Depois a imprensa veio falar, não, mas não foi bem assim. Lógico, não foi bem assim, né? Nós estamos falando de... Não, nada nesse mundo é espontâneo, né? Exato, de Assembleia da ONU, nada ali é espontâneo. E que foi muito articulada pelo MIDIC, pelo Alckmin, né? Pelo ministro do Desenvolvimento da Indústria do Comércio Exterior. E aí eles fizeram de tudo para preservar, para tornar isso, para fingir que foi espontâneo.
era uma maneira de você driblar a articulação do Eduardo. Ninguém sabe como é a articulação dele, ninguém sabe quem é o contato dele da Casa Branca. Foi um encontro muito bem preservado, para não haver interferência do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Eu vejo também como, ainda que esse movimento tenha sido inédito, e até porque é o Trump falando no discurso dele, chamando, né? Uma coisa seria ele, depois de uma coletiva de imprensa, falando, não, presidente, eu encontrei com o Lula, blá, blá. Não, era num discurso ali em cima para todo mundo ver. Então esse é um movimento muito forte. Mas eu vejo uma certa continuidade, assim, de política externa, talvez, do Trump, só com uma mudança de estilo. Em vez de ser um mais tough guy, ser mais um good guy, vai. Porque mesmo dia que ele faz esse aceno positivo, que ele tava falando ali no discurso dele de que, tipo, não, quem tiver com os Estados Unidos vai se dar bem, quem for contra os Estados Unidos é que vai sofrer represálias, etc e tal. Então ele chama o líder do país mais afetados pra dialogar, enquanto no mesmo dia que ele tava fazendo ali os acordos com o Milei, né, que deu lá a reserva de dólar lá pra tentar salvar a economia argentina. Então eu senti, assim, uma mudança de postura, mas pra uma continuidade dessa política. Continue na aba americana, eu só vou mudar o jeito que eu falo as coisas. E nesse sentido, o Rubio, que eu acredito que seja mais da posição mais dura de falar as coisas, né? Mais implacável, sobretudo com governos de esquerda latino-americana. O Rubio tem um aspecto de direita mais tradicional, né? Apesar dele ter feito uma carreira dentro dessa base trumpista do Partido Republicano, é uma atuação muito mais tradicional dos republicanos e dos Estados Unidos em relação à América Latina no século XX. A gente até já comentou isso em outras oportunidades no programa. Enquanto o Trump, ele me parece alguém mais antissistêmico, nesse sentido de uma direita muito renovada, assim, né? Então talvez a proximidade dele com o Bolsonaro seja muito mais presumida do que de fato, diferente do Milei, por exemplo, que é alguém que ele parece compartilhar uma visão de mundo mais coesa, assim. Agora, só um pequeno adendo do Goiás metafísico, né, falando de Wesley e Wesley Batista, os dois são de Goiás, então, assim, faz sentido também esse universo cultural se aproximar, né, alguém que vai ter negócios com pecuária nos Estados Unidos, ser de Goiás e fazer essa representação pelo governo brasileiro, parece um alinhamento de interesse, um alinhamento planetário muito oportuno. Agora, só um parênteses, estamos falando de Trump e Rubio. Eu lembro das eleições de 2016 que os concorrentes eram Rubio, Trump e Ted Cruz. E diziam, não, o Trump é o mais light. Uhum. Ele compartilha uma visão de mundo com o Milei, mas ele não parte desse conservadorismo que nós falamos aqui, que eu tenho falado mais, por conta do livro recente, Projeto 2025. Não é de um think tank conservador, nada disso. Ele é um homem dos anos 80, fez sua fortuna, né, naquela onda de self-made man, e vai pra onde ele quer. E às vezes, claro, tem uma radar mais à direita, mas por trás dele é que tem as articulações radicais conservadoras e por aí vai. Até porque, assim, claro, esses universos não conseguiriam existir ao mesmo tempo, etc, etc, etc. Mas vamos supor que o Trump fosse o Obama, na época, assim, Lula 2008 ali, o Trump ia adorar o Lula 2008. Sim. E essa era a aposta. Eu brinquei, falei, eu tenho certeza que eu conheci o Lula e vai, I love this guy, sabe? Fosse rolar essa química. O Lula tem muito mais carisma e até um jeito que o Trump parece gostar muito mais do que o Bolsonaro. E tem aquela coisa, eu até ia fazer essa pergunta pra vocês, é uma pergunta boba, assim, mas vocês acham que o Itamaraty fez certo em fazer de tudo pra essa reunião ser feita, em território neutro, 2 em videochamada, 3 em telefone, do que fazer um encontro na sala oval? Eu achei pragmático, não se arriscar, mas... Eu entendo o que você quer dizer com excesso de zelo, porque o Trump pode identificar isso como fraqueza. Não, então... Tu não teve coragem de vir aqui. E talvez não tenha tido mesmo, não, porque, né, a gente viu o que aconteceu com outros líderes que foram lá, né? Só que assim, eu acho que muda quando tá o J.D. Vance e o Rubio atrás do Trump. Eu já reparei isso, que quando tá o Trump sozinho, o clima fica diferente. Então eu não sei, eu fico dividido. Eu entendo que foi um movimento melhor até, para que tenha um diálogo melhor, só que o Trump pode entender como fraqueza, porque em alguma medida foi mesmo. Eu acho bem calculado. Porque eles não têm contato nenhum, né? Quer dizer, o primeiro encontro entre os dois ser na Casa Branca, no contexto que esses encontros na Casa Branca têm se dado, nesse momento de recuperação política do Lula, é poder jogar no colo da oposição um vídeo do Trump, entre aspas, humilhando o Lula e vai o corte, sabe? Trump, Moga, Lula no Salão Oval, e já era, entendeu? Eu acho que pro Lula, a diplomacia pensou, vamos primeiro estabelecer um contato inicial, se essa reunião em território neutro, ou por videochamada, ou por telefone, for bem sucedido, esse contato continuar, é até possível que uma visita oficial à Casa Branca se realize já com pontos estabelecidos, porque ele não fez isso com o Macron, além da importância que a França tem. Macron e ele parecem ter um canal de comunicação mais direto, apesar de terem valores muito distintos, tanto que o
Macron até liga pra ele lá em Nova York, quando ele tava tentando, a comitiva dele tava tentando passar, e o Departamento de Segurança americano tava passando ao mesmo tempo, enfim. O Macron liga diretamente pro Trump. Mostra que ele tem um canal de comunicação com o presidente que quase inibe a necessidade de assessores. O Macron é um cara que gosta, né? O Macron é meio fanfarrão, meio Eduardo Paes. Ele gosta de um telefone. Então eu acho que o Lula pode ter esse papel, mas primeiro ele precisa construir, né? E eu acho que o medo deles era ele dar muitas armas pra oposição no Brasil. Então eu acho um movimento prudente. Pode crer, eu não tinha pensado nisso. Eu concordo com vocês dois, O Lula não é um bajulador. Até isso é uma especulação de que falam o Trump gosta de quem não bajula ele. Isso aí é um quê de verdade, mas é mais especulação do que uma verdade concreta. Porque ele podia muito bem chegar e fazer aquela pataquada que ele fez com o Erdogan, acho que foi a pior. Uma das piores. Não, a do Ramaphosa foi uma das... Nossa, as três foram. A do Ramaphosa foi... A do Ramaphosa é vergonhoso. Mas é isso, é mais pragmático você primeiro estabelecer contato, né? Não vai chamar, não entra no Tinder pra falar, vamos sair, né? Você uma semana conversando, né? Perfeito. Pode crer.